Salve família Palmeiras! E vamos para os destaques de hoje do nosso Verdão. Tem atualização de reforço gringo. Alex, ídolo do Palmeiras, diz que clube é assustador. Abel em alta na Europa e muito mais. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo de hoje. E vamos começar já com uma notícia boa sobre um ex-jogador do Verdão. Valdívia, o nosso craque chileno, recebeu alta do hospital no Chile após passar 3 dias internados devido a uma síndrome do pânico. Segundo o jornal La Hora, o chileno respondeu bem ao tratamento medicamentoso e já está em casa, sendo cuidado pelos seus pais. E é importante ressaltar que o Valdívia enfrentou algumas questões pessoais pesadas após a sua separação de Daniele Aranguiz no final do ano passado, o que afetou bastante o atleta. Então, torcedor, a gente tem que tomar cuidado com essa parte mental aí. Se você não estiver bem, procure ajuda, que isso não é vergonha nenhuma. E agora, voltando ao jogador, ele tá bem e até postou uma foto com seu filho no Instagram. Que ótimo, né? Porque a torcida palmeirense certamente guarda com carinho as lembranças do tempo em que o Valdívia brilhava com a camisa alviverde, mesmo jogando em times horríveis. E agora todos nós aqui do canal desejamos sua pronta recuperação e que ele encontre equilíbrio na sua vida pessoal. Mas e aí, pra você, o Valdívia é ídolo ou não? Ele é muito polêmico, né? Pra mim, é um jogadorzaço e foi ídolo sim. E agora vamos falar de futuro, que hoje teve mais jogo das crias da academia do Palmeiras. Os garotos do time Sub-17 enfrentaram o Sampaio Corrêa no jogo de volta da Copa do Brasil e venceram por 4-0. E no jogo de ida também já tinha sido uma goleada, a maior do Palmeiras na história da competição, 12-0 pro Verdão. No jogo de volta, os gols foram marcados por Gabriel Cruz, Caio, Luiziano e Eric Belé. E com isso o Palmeiras avançou para a semifinal da Copa do Brasil Sub-17 e vai em busca agora do bicampeonato consecutivo do campeonato. E aí a base do Palmeiras, como eu sempre digo, é a melhor do Brasil, não tem nem o que falar. E vamos agora continuar torcendo para nossas crias para levantar mais esse título. E como esse vídeo começamos falando de ídolo, hoje também é um dia muito importante para outro grande jogador na história do Verdão, um dos maiores. Hoje completa 2 anos do anúncio que todo torcedor do Palmeiras estava tanto esperando. A volta do nosso ídolo Dudu ao Palmeiras após o seu empréstimo ao Al Duhail do Catar. Desde então, o camisa 7 se tornou ainda mais ídolo e ao mesmo tempo que a equipe se mostra bem menos dependente do nosso Bachola. E ainda bem, né, torcedor? Porque quem não se lembra aí de alguns anos? Se o Dudu jogava bem, o Palmeiras jogava bem. Se ele não jogava, o Palmeiras acabava. Mas voltando ao assunto, o Dudu deixou o Verdão em meados de 2020, acumulando 3 títulos importantes e já sendo considerado um ídolo para os palmeirenses. E na época sua ausência gerou muita preocupação, exatamente por essa dependência do time em relação a ele. No entanto, durante esse período o clube passou por uma grande reformulação, conquistando títulos expressivos sob o comando de Abel Ferreira, que levou o patamar da equipe ao vencer a Libertadores e a Copa do Brasil. E com o término do empréstimo e a reintegração do Dudu, foi necessário um tempo para readaptar ao futebol brasileiro e ao novo Palmeiras de Abel. Mas o camisa 7 continuou jogando muito e a sua função no campo acabou mudando um pouquinho. Agora ele divide o protagonismo praticamente com todo o elenco do Verdão. E desde o seu retorno, o Dudu acumula números expressivos. São 120 jogos com 16 gols, 23 assistências e olha isso, mais de 128 chances de gols criadas. É muita coisa, né? Mais de uma por partida. E além de uma média de 0,6 finalizações por jogo e 66% de acerto nos dribles. Não dá pra contestar esses números, hein, torcedor? É ídolo e muito ídolo. E além disso, o Dudu só tem um título a menos do que Ademir da Guia e Junqueira, os maiores campeões da história do clube. Ou seja, vamos torcer aí pra ele bater essas metas e recordes, porque aí quem ganha é o Palmeiras, não é mesmo? Mas e aí, torcedor? Pra você, qual o tamanho de Dudu no clube? Pra mim, ele tá entre os maiores aqui do Verdão. Ele quase chega no Marcos e no Ademir da Guia. Mas e pra você? O Dudu tá no seu top 3 de ídolos? E agora vamos de mais uma notícia boa. Mas antes, deixa eu te perguntar. Você já deixou seu like e se inscreveu aqui no canal? Se ainda não, aproveita agora essa pausinha e dá aquela força para esse palmeirense continuar trazendo conteúdos reais sobre o nosso Palmeiras aqui para você todos os dias. E já que dei um recado, vou aproveitar para dar outro. Você aí, já pegou o seu período de 30 dias de Amazon Prime grátis para assistir o Palmeiras e Fortaleza na Copa do Brasil sem pagar nada? Se ainda não, eu vou deixar o link nos comentários fixado aqui para você. Você testa por 30 dias sem pagar nada, então não vai me perder esse jogão de bola, hein?
E agora, vamos para a notícia que é muito legal. O Abel Ferreira foi julgado e absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva pela expulsão ainda no primeiro tempo na vitória do Palmeiras sobre o Cuiabá, no jogo de estreia do Palmeiras no Brasileirão. Abel foi denunciado ao STJD pelo artigo que aborda assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste código. Após ter reclamado da arbitragem e falado o seguinte, abre aspas, que arbitragem de M. E eu não posso completar porque o YouTube não gosta, então melhor deixar por aí, né? Você entendeu. E se ele tivesse sido condenado, nosso treinador poderia ter uma punição, olha isso, entre 1 a 6 jogos de suspensão ou de 15 a 180 dias de afastamento. É, brincadeira, né? Mas ainda bem que isso não aconteceu, não é mesmo? Porque eu não acho que o Abel merecia esse cartão vermelho. E cartão vermelho agora, por falar a verdade, não faz sentido, né? O Abel falou o que todo palmeirense pensa. A arbitragem no Brasil é sim horrível, infelizmente. E apesar de ter sido absolvido, no nosso treinador vai ser desfalque no clássico entre Palmeiras e Santos, porque recebeu o terceiro cartão amarelo no último jogo do Brasileirão contra o Bragantino, e agora tem que cumprir essa suspensão automática. E é complicado, né, torcedor? Os caras preferem colocar o problema no comportamento do Abel do que agir na causa, melhorar a arbitragem brasileira. E o próprio Abel já comentou sobre isso. O problema dele ficar nervoso é as falhas corriqueiras da arbitragem. E falando em Abel Ferreira, olha só que legal. O presidente do Sindicato dos Jogadores de Portugal, Joaquim Evangelista, dedicou um artigo ao treinador Abel Ferreira, exaltando suas qualidades tanto no aspecto profissional quanto no pessoal. Durante a sua visita a São Paulo, onde encontrou o comandante palestrino, o Joaquim elogiou o trabalho de Abel e destacou a sua essência como homem, amigo e pai de família. E no seu artigo publicado no jornal português Record, Joaquim Evangelista ressaltou que além do sucesso esportivo e da competência técnica do Abel Ferreira, é importante valorizar a sua personalidade e os valores que ele carrega consigo. O presidente do Sindicato dos Jogadores destacou a simplicidade, empatia e habilidade do Abel em superar barreiras culturais com maestria. O presidente do Sindicato dos Jogadores também fez questão de mencionar sua visita a Abel Ferreira em São Paulo, compartilhando o registro desse encontro em sua conta no Instagram. É legal, né, torcedor? E olha a diferença. Enquanto aqui no Brasil muitos criticam o Abel Ferreira, quem tem a oportunidade de conhecer o nosso português sempre rasga elogios ao Abel. E como ele disse, não é só no lado profissional, é o lado humano também. E eu diria que principalmente o lado humano. Incrível, né, torcedor? O Abel merece tudo isso. É o maior português que já treinou qualquer clube aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma. Não é mesmo? O que você acha? E quer ver uma prova de quão bom o Abel Ferreira é, torcedor? Olha só o que o Alex falou sobre a estrutura do Palmeiras no programa do Neto, no Baita Amigos, da Band Esportes. Que o Palmeiras? Pra mim, não. Não. O nível que o Palmeiras atingiu é algo assustador. Eu tava falando pro Veloso aqui, perguntei pro Veloso há quanto tempo ele não visitava o Palmeiras. Eu tive no Palmeiras hoje e confesso pra você que fiquei assustado. Com tudo que... O nível do clube é um absurdo. De todos os sentidos. De todos os funcionários, de todo mundo que tá lá dentro, todo mundo entendeu o que precisa, todo mundo entendeu o que tem que fazer. Não tem Desde quem abre a porta. Não tem ninguém amigo de ninguém tá de favor lá dentro, os caras realmente estão trabalhando muito. E aí no campo a coisa acontece a favor, porque tem um nível de jogadores espetaculares, mas o nível de trabalho em todas as vezes é altíssimo. Então realmente o Palmeiras... É muito legal, né? E é claro, não é só o Abel, é mérito para toda a diretoria também. Mas é muito bom ver que o Palmeiras chegou nesse nível. E depois tem gente que vem falar de sorte, acredita? Essa sorte somos nós que estamos construindo todo dia. E quem falou isso não foi qualquer um, né? Foi o Alex, que conhece muito sobre o futebol mundial. E é legal demais ver o quanto evoluiu o Palmeiras desde 2014. Muito obrigado aí, Paulo Nobre, que você colocou o Palmeiras no lugar de onde nunca deveria ter saído, do topo. E agora, vamos para uma atualização de um gringo, camisa 10 e craque. Matias Rojas, o paraguaio destaque titular e camisa 10 do Racing, não vai renovar com o time argentino, mas isso é uma notícia velha. O Palmeiras, como já tinha trazido aqui algumas vezes, era um dos possíveis destinos do paraguaio. Ele tinha sido oferecido para o Verdão e para vários outros clubes do Brasil. E para partir para o futebol brasileiro, o atleta de 27 anos teria pedido um contrato com duração de 3 anos e com valores em torno de 5,5 milhões de dólares. E segundo o site Gol, o Rojas ainda exigia $1 milhão em luvas, que poderia ser diluído ao longo do contrato.
E foi exatamente essas condições que fizeram com que a diretoria do Palmeiras não prosseguisse na época, torcedor. Apesar de ser um atleta livre no meio do ano, o jogador estava pedindo uma grande quantidade de dinheiro e já tem uma idade um pouco avançada para dar retornos financeiros, 27 anos. Com isso, as notícias eram de que os clubes, entre eles o Palmeiras, aguardariam o meio do ano para avaliar a necessidade de um meia. Mas a notícia de hoje é de que agora o jogador está perto de fechar com outro clube brasileiro e encerrar de vez esse papo de Rojas no Palmeiras. O jogador está muito próximo de acertar com o Botafogo para a sequência da temporada. Então, torcedor, esse é mais um jogador que havia sido especulado e também não vem pro Verdão. Mas nesse caso, não sei se vocês se lembram, mas eu já tinha dito que apesar de ser um bom atleta e estar com contrato livre, ele dificilmente viria. Mas e aí, você gostaria de ver Rojas no Verdão? Como eu disse, grande jogador, mas muita grana. E hoje o que mais precisamos é de um volante. Inclusive, talvez amanhã teremos novidades sobre essa posição, então já clica no botão para se inscrever. E se você curtiu esse vídeo, já sabe, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo que rola no Palmeiras, todas as notícias do dia em um só canal. Um grande abraço, até a próxima e avante palestra!